O americano médio está falido, acima do peso e estressado. 60% não conseguem cobrir uma emergência de $1.000 e 69% estão acima do peso ou são obesos. 75% relatam estresse frequente, portanto, podemos supor que tudo que é popular está errado. E ser normal é algo do qual eu absolutamente fugi. E por causa disso, consegui alcançar a liberdade financeira aos 20 e poucos anos. Essas são coisas comuns que precisei deixar para isso acontecer. A maioria das pessoas vai passar a vida inteira trabalhando para deixar outra pessoa rica. Depois elas só vão reclamar e odiar quem estão sustentando. E é por isso que eu realmente parei de trabalhar para ganhar dinheiro. Você pensaria que trabalhar para ganhar dinheiro é uma ótima ideia, até você perceber isso. Enquanto você estiver no jogo de trocar tempo por dinheiro, você está basicamente apenas apoiando outras pessoas e construindo os sonhos delas, o que é incrível. E para algumas pessoas isso é totalmente bom. Mas para mim, se eu quisesse alcançar a liberdade nos meus 20 anos, que sempre foi meu objetivo, percebi que isso não era possível. Quando ajudo alguém a alcançar a liberdade, não a mim... E aqui está o ponto. 45% dos americanos não gostam dos seus empregos. Eles estão insatisfeitos com eles. Só cerca de 11% acreditam que o que fazem é sua vocação. Mas eu acho que a maioria de nós concordaria que adoraríamos fazer aquilo para o que sentimos que fomos chamados. Aquilo que sentimos ser nosso propósito, o que amamos, o que nos empolga. Seja abrir uma cafeteria, administrar um canal no YouTube, fazer trabalho voluntário em um refeitório comunitário, você adoraria fazer o que ama todos os dias, certo? Mas quase 90% das pessoas nunca vão conseguir fazer isso porque estão presas nessa armadilha. O empregador paga só o necessário para você não sair. Eles dificilmente te dão o suficiente para você ser independente, pois assim perderiam você como funcionário. Você fica nesse meio termo. É ok, mas nunca é empolgante o suficiente para conquistar liberdade de verdade. E você vai ficar preso nessa corrida dos ratos pela sua vida. Foi muito assustador para mim, porque parece seguro, mas não é. O emprego pode sumir de repente. E se você coloca todos os ovos numa cesta só, você tem uma única fonte de renda. Pode haver demissões, a empresa pode fechar, você pode brigar com seu chefe. Qualquer coisa pode acontecer, então o mais assustador não é começar algo próprio e talvez fracassar. Ter um emprego sempre me pareceu assustador, enquanto para a maioria era algo seguro. Odeio depender de outra pessoa para o destino meu e da minha família. Então eu fiz algo que aprendi com pai rico, pai pobre, que foi trabalhar para aprender em vez de trabalhar só para ganhar dinheiro. Aceitei empregos de vendas e fui corretor de imóveis por 8 anos. Apesar de não ser bom nisso, aprendi muito sobre vendas. Abri negócios próprios, como uma empresa de concreto, e fui gerente em uma de limpeza. Entrevistei centenas de pessoas que contratei, demiti e gerenciei, mas esse nunca foi meu objetivo final. Nenhum deles pagava muito dinheiro, mas a experiência que eu adquiri com todos eles era o que eu realmente buscava. Depois de anos tentando coisas diferentes, tudo se juntou nos meus negócios, que na época eu não sabia quais seriam. Mas isso é algo que eu vejo pouquíssimas pessoas tentando fazer, que é realmente aceitar um emprego, não apenas pelo valor do salário que ele oferece. Mas, por exemplo, em 5 anos, você pode transformar isso em algo que renda 5 vezes mais? Se você não vai aprender habilidades valiosas, às vezes nem compensa aceitar esse emprego só por um pouco mais de dinheiro. Isso realmente abriu minha mente e foi essencial para eu construir riqueza nos meus 20 anos. A próxima coisa que eu fiz foi parar com a armadilha do você merece. Não vou mentir, essa não foi a coisa mais divertida que eu parei de fazer. O que virou normal nessa cultura é insano. Você trabalha muito, certo? Tipo, vamos supor que você está tentando perder peso, certo? E você está de dieta. Você está se esforçando muito durante uma semana inteira. Você está indo muito bem nessa dieta. Você está cortando calorias, não está saindo para jantar, está dizendo não para o sorvete à noite. Tipo, eu adoro sorvete e você está dizendo não para ele. Mas aí tem um feriado, tem o dia de ação de graças, tem um aniversário, alguém você sabe te convida para alguma coisa e você acaba consumindo algumas milhares de calorias a mais. Você desperdiçou uma semana de esforço por apenas 2 horas de diversão. A ideia de se recompensar é insana, como dizer, eu fui muito bem. Eu segui meu orçamento por uns 3 meses. Então eu vou me recompensar e comprar essa bolsa, vou fazer essa viagem, vou comprar um carro melhor ou algo assim. Assim você está prejudicando o seu futuro. Todo aquele trabalho duro que você fez, todas as coisas para as quais você disse não agora foram completamente jogadas fora e não tem valor algum. Às vezes, sua situação financeira piora ao se dar um presente. Eu comprei mais roupas, gastei mais em uma viagem, fiz qualquer coisa para me dar um presente, achando que assim teria mais liberdade. Vou trabalhar 1 hora a menos pelo resto da minha vida por causa disso. Agora eu me dou liberdade, paz e experiências de presente. Com a oportunidade de passar tempo com meus filhos, tendo a possibilidade de trabalhar ou não trabalhar quando eu quiser.
Não é errado aproveitar os frutos do trabalho, mesmo se você está no ciclo de trabalhar muito. E, tendo recaídas constantemente e comendo demais, tendo episódios de compulsão alimentar, gastando em excesso, fazendo compras impulsivas e todas essas coisas. Então, por que se preocupar? Nunca entendi isso. Você só se machuca, não machuca mais ninguém. Me afastei disso e passei a buscar algo que posso aproveitar sempre, como a liberdade. Outra coisa que eu parei de fazer foi não me importar com a minha saúde. Cuidar do meu corpo e mantê-lo bem pelo máximo de tempo é algo muito importante para mim. E essa é uma das razões pelas quais eu faço sauna, mergulho em água gelada e treino de forma consistente. Outra coisa que me faz sentir melhor é garantir que recebo a nutrição adequada para meu corpo. Também alterei a ordem das coisas. Agora uso meu edredom para reduzir o eco aqui. Não está bonito, certo? É aqui que entra a regra dos $100. Cada despesa recorrente de $100 por mês que você tem significa que vai precisar de mais $30 mil para se aposentar. Pela regra dos 25 da independência financeira, a aposentadoria antecipada, essa é a ordem que prejudica todos, prende pessoas em empregos odiados e acaba com a liberdade. Porque poucas pessoas viajam, você percebe isso? Elas alugam um apartamento, depois alugam outro apartamento, talvez um melhor, e então economizam, juntam dinheiro para dar entrada em uma casa inicial, depois economizam de novo e dão entrada em uma casa melhor. E aí, quando chegam aos 30 ou 40 anos, finalmente têm a casa definitiva. E elas nunca terão liberdade por causa dessa ordem de prioridades. Sempre que recebiam um aumento ou conquistavam algo financeiro, aumentavam sua maior despesa. Além disso, ao comprar a primeira e depois outra casa, provavelmente reiniciaram a contagem de 30 anos. Eles terão despesas recorrentes que custarão centenas de milhares ou milhões de reais nos próximos 30 anos. Isso é o comum. Essa é a armadilha da qual a maioria nunca sai. Por quê? Você realmente não conhece ninguém que seja livre aos 20 ou 30 anos, mas a questão é que não precisa ser assim. Basta mudar algumas coisas para obter um resultado parecido sem se prejudicar no processo. Continuei buscando e conseguindo empregos melhores, sempre com salários mais altos. Eu tinha várias ocupações em tempo integral e alguns trabalhos de meio período. Mas em vez de comprar um bom lugar para morar, dirigir um carro legal, qualquer coisa assim, no começo eu comprei ativos. Isso é algo que aprendi novamente com o Pai Rico, Pai Pobre, que pessoas ricas compram ativos e os pobres e a classe média compram passivos. O que é um ativo e um passivo? Um ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso. Um passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso. Ambos são coisas recorrentes. Então isso significa que, à medida que você compra uma casa melhor, à medida que compra um carro melhor, você está simplesmente se afundando ainda mais, só que com paredes mais brilhantes. Em vez disso, fiquei no nível mais básico possível e sobrevivi alguns anos a mais que todos que conhecia. Peguei esse dinheiro extra e comprei ativos que me pagavam mensalmente. Liberdade é ter ativos que cubram seus gastos mensais, assim você se torna livre. Então você pode fazer isso aos 20 anos, pode fazer isso aos 70, depende totalmente de você quando comprar os ativos. Mas foi nisso que eu realmente foquei. E porque eu passei 5 anos só comprando ativos, agora eu posso ter essa casa muito boa, o que é incrível. Eu sou extremamente abençoado por estar aqui, que é o mesmo resultado que eu teria desejado, mas eu pude comprar isso com o fluxo de caixa dos ativos que construí. Financeiramente, isso não me afeta. Pretendo quitar tudo em 3 anos. O que seria impossível para mim sem fluxo de caixa entrando? Quanto antes você parar de comprar passivos como roupas, carros, tecnologia ou casas, melhor. Você direciona dinheiro, atenção e energia para criar ou comprar coisas que pagam todo mês, como imóveis, ações ou vídeos no YouTube, mesmo que sejam centavos por dia por anos, isso é ótimo. Você só precisa de o suficiente disso para cobrir todas as suas despesas, e aí você está pronto. E você pode fazer isso tão rápido ou devagar quanto quiser. Isso depende totalmente de você. Mas o principal é que você não pode fazer o que a maioria dos americanos faz, que é ficar comprando passivos o tempo todo. Você não pode fazer isso. E outra coisa que você não pode esquecer é de deixar um like nesse vídeo e se inscrever. Isso realmente ajudaria muito. Tentando chegar a 1 milhão de inscritos, eu nunca pensei que chegaria nem a 1000. E agora estamos aqui, e eu agradeço a cada um de vocês. Mas se você quiser uma forma de me apoiar, que é gratuita, é uma ótima maneira de fazer isso. Então, claro, eu parei de tentar me equilibrar. É o seguinte, todo mundo diz que você deve tentar encontrar esse equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Eu estou trabalhando no meu equilíbrio entre trabalho e vida pessoal agora. Eu só estou tentando, você sabe, deixar tudo equilibrado. E eu acredito firmemente que esse é um dos motivos pelos quais a maioria das pessoas, você sabe, fica presa nas suas finanças. Suponha que você tenha saúde, riqueza, relacionamentos e hobbies. Se quiser uma riqueza muito diferente dos outros, sabe.
É improvável que isso aconteça se você dividir sua energia igualmente, certo? Você só tem uma vida, você tem esse único balde de água. E se você dá 25% para isso, 25% para aquilo, 25% para aquilo outro, 25% para mais uma coisa, todos vão crescer mais ou menos do mesmo jeito, certo? Então, se você quer que uma dessas coisas seja incrível, se você quer ficar em ótima forma, se você quer ter um relacionamento maravilhoso, para alcançar grande riqueza, é preciso buscar um certo desequilíbrio intencionalmente. Então, talvez você precise abrir mão um pouco dos seus hobbies. Eu parei de jogar videogame, abri mão de várias coisas diferentes, como assistir televisão, até mesmo de fazer algumas coisas com amigos. Abri mão desses 25% ao ano por 3 a 5 anos e de outras partes também. Foquei tudo isso em uma única coisa: construir minha riqueza. E por causa desse desequilíbrio, essa árvore cresceu muito. E como essa árvore cresceu bem, agora eu tenho liberdade. Talvez agora eu só precise colocar 10%, 15% ou 20% nessa árvore, pois ela já está crescendo e posso reduzir. Quero distribuir para tudo o que desejo, viajar mais, ter mais liberdade e tempo com meus filhos. Essa mudança era necessária para mim. Para que essa árvore crescesse bem, precisei dar toda a minha energia e recursos. Eu tive que me dedicar totalmente, tive que me tornar uma pessoa diferente do que eu era. Eu não podia fazer as coisas pela metade, né? Eu tinha que me entregar completamente para que isso acontecesse. E isso é algo que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. Elas tentam encontrar esse equilíbrio, tentam trabalhar em algo, enquanto ainda fazem todas as outras coisas. Se você busca uma vida equilibrada e financeiramente livre, geralmente isso não acontece. Exato. Equilíbrio o tempo todo. Isso vai em fases tipo, ok, desequilibrado, tudo bem, equilibrado, tudo bem, desequilibrado, tudo bem, equilíbrio, tudo bem, desequilibrado, equilibrado. Você alterna entre esses dois. Grandes picos de crescimento são seguidos por descanso e é assim que alcança maior crescimento hiperfocando em uma área. Percebi que, para ter liberdade nos meus 20 anos, precisaria abrir mão de parte desse tempo fazendo coisas normais. Ser desequilibrado pode só significar que nunca saí para jantar, viajei, tive um carro legal ou assisti televisão. Essas coisas não importam e não trazem felicidade. Eu não era infeliz por ser desequilibrado, só estava muito focado no que me empolgava. O que, de novo, apenas 11% das pessoas sentem que estão fazendo aquilo que é sua vocação. Então, se você consegue se concentrar totalmente em algo que sente que é sua vocação e eventualmente transformar isso na sua vida, isso é a coisa mais equilibrada que existe. E eu ainda sou super desequilibrado porque tudo o que eu faço é trabalhar, mas é só isso que eu quero fazer. Eu amo isso demais. Eu tenho tempo pra fazer o que quiser. Eu poderia jogar pickleball, eu poderia viajar mais, eu poderia fazer qualquer coisa. Isso é o que eu amo fazer. Isso é o que eu sinto que causa impacto e sinto que é minha vocação. Porque eu faria outra coisa só por equilíbrio? Isso é loucura. Equilíbrio entre vida e trabalho é uma farsa para a maioria, inclusive para mim. Além disso, finja ser burro, o que não é difícil para mim, pois larguei o ensino médio. Falando sério, acho que o maior medo da maioria das pessoas é falar em público, certo? É um dos meus maiores medos. Esse é o medo de ser excluído, de parecer diferente ou idiota, o que faz sentido quando realmente é. Mas há um tempo eu percebi que a maioria das pessoas vai continuar pobre por causa do medo de parecerem burras. E a questão é que esse medo não é real. Todo medo não é real. É algo em nossa mente, projetando o futuro e tornando as coisas melhores ou piores do que são. Quando tudo o que podemos fazer é viver o agora, certo? Então, você tem esse medo de que vai, desmaiar no palco e as pessoas vão rir de você, mas você não tem controle sobre isso. Isso pode ocorrer devido à forma como você lida com isso agora. Então, se você tem medo de certas coisas, se você fica ansioso com certas coisas, geralmente é só a sua mente imaginando cenários diferentes que são muito improváveis de acontecer, certo? E então, quando eu entendi isso, percebi que se eu conseguisse superar esse medo, o medo de fracassar, o medo de perder dinheiro, o medo de me envergonhar, é aí que está muita liberdade. Eu sempre ouvi as pessoas dizendo, você tem que abraçar seus fracassos, você tem que aprender com eles. É quando mais se aprende. Você pensa, parece ótimo, concordo, lê os livros e pensa, concordo, gosto de tentar e fracassar. Mas aí você olha para sua vida e pensa, você fracassou de uma forma grande no último ano? Você fracassou? Estou falando com você. Você realmente fracassou no último ano? Vou te dizer, eu fracassei? No ano passado, passei 6 meses desenvolvendo um produto que achei muito legal. Acho que investi centenas de horas nisso e só cerca de 9 pessoas compraram o produto. Encerrei o projeto ao perceber que fiz para mim, não para as pessoas. Aprendi com isso e finalizei o projeto. Devolvi o dinheiro para todos e perdi centenas de horas de trabalho, mas vejo como aprendizado. Fico feliz por ter fracassado, pois aprendi uma lição valiosa que só me custou cerca de 100 ou 200 horas, o que é ótimo. Estou me recuperando, vejo que sou recompensado ao servir e ao observar minhas experiências e os problemas das pessoas. Procuro aprender sozinho, ajudo os outros,
compartilho e sou vulnerável. Quanto mais eu posso servir as pessoas, quanto mais eu posso ajudar as pessoas de modo geral, mais egoisticamente eu sou recompensado. Então, meu objetivo agora com qualquer negócio que eu administro é simplesmente servir as pessoas o máximo que eu puder. Simplesmente ser um servo, ajudar as pessoas o máximo que eu puder e de alguma forma eu serei recompensado por isso. E seja fazendo um vídeo, um produto ou qualquer outra coisa, eu nunca penso no que eu quero assistir, no que eu quero fazer, no que eu quero realizar, no que eu quero falar. Embora eu faça isso um pouco, na maioria das vezes é tipo, como posso ajudar as pessoas? Enfim, esse foi um dos meus muitos fracassos. Já fracassei em uns 10 negócios, mas tudo bem. Conheço pessoas que querem criar um canal no YouTube há 7 anos e nunca postaram um vídeo. Por medo de fracassar, se envergonhar ou que amigos e familiares vejam que você tentou e não conseguiu. E por causa disso, elas estão garantindo que nunca vão ter sucesso. É 100% certo que você não vai fracassar na frente das pessoas. Além disso, é 100% certo que você não vai conseguir ser isso. 11% das pessoas amam o que fazem e seguem seus chamados, por isso muitos nunca iniciam o que realmente desejam. Você não começa a escrever um livro porque assim seu livro não pode ser um fracasso. Você não começa aquela dieta porque assim você não pode sair da linha. Você evita chamar alguém para sair ou iniciar um negócio para não ser rejeitado ou fracassar. É por isso que a maioria das pessoas está acima do peso, não tem relacionamentos saudáveis. Elas não têm o dinheiro nem a liberdade que gostariam por medo de fracassar. Tem uma coisa que eu só pediria para você fazer. Tente buscar um grande, enorme fracasso para tentar a cada ano. Tente algo que pode ser incrível ou um grande fracasso. Faça isso todo ano por 10 anos e você será outra pessoa. Apenas fracasse, quem liga? Ninguém liga. Todo mundo está pensando em si mesmo, ninguém liga para você. Eu me importo com você. Mas a maioria das pessoas só se importa consigo mesma. Apenas fracasse mais. Nos últimos 2 anos venho desenvolvendo um curso onde ensino ao vivo, por 8 semanas, como crescer no YouTube. Nos últimos 18 meses, 5 pessoas deixaram seus empregos por isso. Quero chegar a 100, se quiser ver, o link está abaixo. Você pode entrar na lista de espera ou realmente conferir. Essa é uma das minhas missões pelas quais sou super apaixonado no momento. Mas seja qual for a sua, vá lá e faça acontecer.